Né? Só bandido que realmente não vai ter alguma consideração pela Constituição Federal. Então, todo mundo sabe, se não sabe, está na hora de saber que o artigo 53 da Constituição Federal é bem claro em dizer quaisquer opinião. Imagine só, né, um deputado federal viajar para denunciar uma suposta ditadura por intervenção do judiciário no Brasil e ter seu passaporte confiscado. Gente, se fosse meme, a gente não riria, mas infelizmente não é. É a pura realidade do Brasil. Né? Primeiro, se a gente for falar de justiça, vamos lá, essa petição seria inepta, né? Não seria o caso da denúncia ser lá, já está na mão da PGR, a pedido da Polícia Federal. Eu não sei se eu acredito muito nisso, não é? Aí a gente tem outro aspecto jurídico, que foi distribuído para quem? Para o xerife. Nem vou falar o nome dele, porque vocês sabem quem é, né? Hoje eu estou de procurada aqui em inglês, então o xerife da nação brasileira é que foi distribuído para ele por prevenção. O que significa? Significa que se você tem um processo com o mesmo objeto, né, que seria a mesma causa de pedir, como falando juridiquês para vocês, então com certeza iria para o mesmo juiz, porque ele já está sabendo sobre o assunto, né, em vista à celeridade processual, mas não é nada disso. A gente sabe que esse processo não foi distribuído, que está na mesa do ministro Alexandre de Moraes decidir a apreensão ou não do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que não tem o menor cabimento não jurídico. Isso tem cabimento em ditaduras, isso tem cabimento em países que não se prioriza o devido processo legal, onde tudo que a gente prega, né, como legalistas, acaba não valendo, porque vale muito mais você ser amigo do rei. Neste caso, não estou falando do Lula, estou falando da própria cúpula do Poder Judiciário no Brasil. Então, a gente tem que olhar para essas causas aí. Então, esses aspectos jurídicos, a petição é inepta, não deveria jamais estar na mão da PGR, porque a PGR vai analisar o quê? A não ser seu pronto, né, arquivamento por completa nulidade de todos os fatos alegados. Né? Não tem crime, cadê que crime que está posto aí? E a sociedade brasileira está bem, mas bem inteligente e esperta em relação a isso. Mesmo sendo no meio do carnaval, e mesmo tendo outras distrações, porque o Brasil não está para brincadeira, o preço de tudo está muito caro, o dia a dia está difícil para o brasileiro, mas nós estamos acompanhando as múltiplas pautas. Tanto é que hoje o Bradock tem mais de 15 pautas, por isso que a gente tem que falar de forma curta, mas em relação a essa ação da esquerda aí, né, já com essa hipocrisia que a gente mostrou nesse print, que a esquerda foi pedir órgãos, né, organismos internacionais da mesma maneira, e não está errado, gente, não é? Quem tem direito vai atrás e quem não tem chora, mas isso se a gente estivesse num lugar onde existe lei. Como não tem lei, não é por ausência de juízes, tem muito juiz aqui em Berlim, né? A gente ainda fica bem preocupado que, de repente, uma asneira jurídica dessa tem aí, então, uma atitude positiva, e eu não quero imaginar esse Brasil onde um deputado, que pode hoje ser, né, presidente da CREDEM, que é bastante importante, o PL tem essa vaga, direito a essa vaga, imaginem só ter passaporte apreendido, é um verdadeiro absurdo. Com preocupação, esse aprofundamento das perseguições no Brasil, do cessamento da liberdade de expressão e das perseguições judiciais, do lawfare. E só para dar uma ideia para vocês, o Eduardo Bolsonaro tem muita influência aqui nos Estados Unidos, ele tem amizade pessoal com o Trump, com o filho do Trump, o Donald Jr. No CEPAC, pontualmente, o Trump fez uma homenagem, então uma justa homenagem, pedindo para ele se levantar e mandar um abraço para o pai dele, para a família dele. Então, assim, é uma pessoa que é respeitada aqui, ele não fez nada de ilegal via conversar com as pessoas aqui, com os representantes legais do Congresso, Senado e do Executivo também. Se fosse o caso de um deputado, um político brasileiro sair do país para fazer alianças ou buscar apoio, o PT teria que ser enquadrado nisso, porque a Glaze foi, o ano passado, para a China, assinar um acordo de cooperação estratégica com o Partido Comunista Chinês,
Então, se isso não é um ataque direto à democracia, porque o Partido Comunista Chinês não é democrático, e assinaram um acordo de cooperação estratégica. Resta saber o que tem dentro desse acordo. Então, seria julgada da mesma maneira, ela perder o cargo dela e o partido também ser extinto, que a lei brasileira não permite, e a Fabi pode falar melhor disso, até o Leandro também, que são especialistas nessa área, pode dizer que não permite acordos políticos com outros partidos, interferência externa na política brasileira, interferência política de partidos políticos externos na política e nos partidos políticos brasileiros. Então, aqui é visto com muita preocupação, é mais um motivo para se expandir aí o escopo e da atuação da lei Magnitsky, de cerceamento de liberdades individuais e perseguição e quebra dos direitos humanos, né? E aí você tem um caso concreto, o Eduardo Bolsonaro deu entrevista no programa do Matt Gaetz, que foi indicado para ser Attorney General, o PGR aqui dos Estados Unidos, pelo Trump. Então ele deu uma entrevista aqui muito longa e foi muito bem aceita na televisão aberta. E quando o Matt Gaetz saiu da corrida, entrou a Pam Bondi, que é a atual PGR aqui do Trump. Então, o Matt Gaetz deve saber um pouco, né, sobre justiça, sobre leis, em que ele vai entender exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então eu vejo aí retaliação, um caso muito robusto, e daqui a muito pouco tempo vindo, e isso vai abarcar o governo brasileiro, não só o governo brasileiro, como autoridades individuais, como pessoas e servidores públicos e autoridades individuais. O governo Trump está quieto até agora, mas a gente espera não vai demorar muito para ter uma reação aí internacional e dos Estados Unidos. Falando em soberania nacional, né, o PT é notório por fazer acordos fora do trâmite legal brasileiro. O próprio Lula já declarou há muito tempo atrás, quando estava ainda no primeiro ou no segundo mandato, não me lembro exatamente qual foi o mandato, que ele havia adotado decisões, tomado decisões em relação à Venezuela, em relação à América Latina, seguindo as diretrizes do Foro de São Paulo, que não é uma organização que está dentro do ordenamento legal brasileiro, né? É um órgão de articulação da extrema-esquerda, e o Brasil segue, o PT, melhor colocando, segue essas parcerias com ditaduras, inclusive com o regime cubano, e agora vem querer falar em soberania, né? Agora, esse caso é muito grave, porque vamos olhar friamente o que está acontecendo. Basicamente, você tem um deputado da oposição, um dos deputados mais votados do Brasil, um dos líderes da oposição no Brasil, que está denunciando o que ele acredita ser uma perseguição, né? E a gente tem aí uma série de evidências. Censura sistemática, prisões por motivações políticas, nós temos exilados políticos. E aí segue aquele contexto usual, porque quando um país não tem mais instituições que são efetivamente isentas e as pessoas que estão sendo censuradas e perseguidas não encontram mais meios de denunciar isso no Brasil ou mesmo de se proteger dessa perseguição, o caminho natural é buscar ajuda no exterior. Aqui mesmo foi apresentado que os próprios petistas fizeram isso, né, mesmo sendo, neste caso, petista artificial, porque a gente não estava falando, no caso do PT, de crimes de opinião, né, de crimes políticos, mas sim de corrupção grossa, que ficou mais do que provada na Lava Jato, né? Muita gente confessou, existia transferências, um rombo multibilionário em várias estatais. Então, a gente não está falando de crime de opinião que foi perseguido naquele momento, né? A gente está falando de corrupção grossa. Mas mesmo naquele momento, vamos dizer que o PT tinha o direito de se achar perseguido e fazer denúncias no exterior. Isso faz parte de qualquer regime democrático. Pois bem, agora nós temos o deputado, líder da oposição, vindo até os Estados Unidos, em outros lugares do mundo, fazendo uma denúncia sobre um estado de exceção no Brasil. E aí o que o regime brasileiro faz para provar que não existe esse problema no Brasil, né, que o Brasil é uma democracia? Nós temos as lideranças do partido do governo
fazendo uma denúncia pedindo a retenção do passaporte desse deputado. Isso cai diretamente na mão de uma das autoridades que está sendo questionada, que está sendo criticada aqui fora, naquela espécie de relatoria universal, né, de todos os casos, especialmente casos políticos. Nós temos, por conta de preocupações expostas pelo governo americano, uma resposta do Itamaraty. Segundo a imprensa, esse mesmo juiz, essa mesma autoridade participou dessa resposta do executivo. E mais, nós temos um deputado, né, aliado do governo, fazendo uma proposta como uma resposta a um possível projeto de lei que vede, né, vistos para autoridades não só brasileiras, mas de qualquer lugar do mundo, que censurem americanos. E pasmem, né, o Lauro Jardim no Globo ontem fala que essa mesma autoridade, esse mesmo ministro, ajudou, né, a fazer essa lei, ou participou de alguma forma disso tudo. Ou seja, se a gente pensar em ordenamento jurídico, né, em devido processo legal, em Estado de Direito mesmo, tudo isso foi mandado às favas, em todos esses pontos que eu apresentei aqui. E aí agora a possibilidade é esse deputado perder o seu passaporte para não poder ir mais para o exterior fazer exatamente essas denúncias. E mais do que isso, né, poder perder essa posição numa comissão importante, que tem sim interesses claros do governo, além da própria legitimidade, né, porque se além de ser líder da oposição, ele está na liderança da Comissão de Relações Exteriores, ele tem um outro peso ao falar com o mundo, ao falar com os Estados Unidos, né? Então, além de perder o passaporte, pode perder algo que já é fruto de um acordo político da própria Câmara dos Deputados, por conta das eleições que aconteceram recentemente, pelo PLC, o maior partido da casa. E aí a gente tem ainda a possibilidade dele perder os próprios direitos políticos, né? Porque, se eu bem entendi, segundo um post do próprio deputado, ele foi incluído, assim, da noite para o dia, nesse processo, nesse inquérito que envolve o 8 de janeiro. Né? O que o 8 de janeiro tem a ver com esse tipo de crítica, de manifestação que está sendo feita aqui nos Estados Unidos? Então, é uma coisa muito grave, né? E eu acho que só escancara o tipo de democracia que nós temos hoje no Brasil. Yeah.